Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um Love the Problem. Você deve estar escutando uma voz um pouco diferente e se perguntando de quem é essa voz. Bem, eu já estive aqui há um bom tempo atrás, lá no episódio 23, batendo um papo sobre criatividade e improviso junto com Márcio Balas, junto com Lula. E estou tendo o privilégio de estar aqui mais uma vez. Então, muito prazer, eu sou o Guga Moser, Agile Expert aqui na K21. E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que tá quente, que tá todo mundo falando. Então aumenta o seu volume aí, vem com a gente que o papo vai ser top. Está começando mais um Love the Problem. E esse assunto quente que tá todo mundo falando é times de produtos. Quais são as características desses times? Qual problema eles estão resolvendo? Quais são os principais desafios enfrentados por eles? Bem, a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no nosso episódio. E para conversar sobre times de produtos, é claro que nós temos aqui convidados especiais. E melhor do que eu apresentá-los, eu vou deixar que eles se apresentem e conte também um pouquinho da conexão deles com esse universo de produtos. E a nossa primeira convidada que eu quero apresentar, eu tenho tido o privilégio de estar trabalhando mais próximo dela e toda vez que a gente está junto eu aprendo mais de produtos com ela. Então seja muito bem-vinda, Ellen Kamimura. O Love the Problem é seu. E aí, Guga, é um prazer e pra mim tá sendo uma honra aqui poder ter todo esse contato com vocês e aprendendo aí muito todos os dias também. Bom, rapidamente, eu comecei minha carreira com marketing de produto, né? Então, lá antigamente, no varejão, em vendas, e desde 2012 eu me conectei com produto digital, comecei em banco, né? No Itaú, e desde então vim estudando, aperfeiçoando, descobrindo aí novos métodos. É um tema muito novo mesmo que você falou, muda tudo, né? Tem uns novos aprendizados todo dia e passei os últimos anos ajudando uma empresa do zero nascer e agora aqui acho que num desafio gigantesco de transformação dentro de uma empresa super estabelecida aí no mercado que ela atua. Acho que é isso. Muito bom, Ellen. E o nosso outro convidado já é figurinha carimbada aqui do Love the Problem, principalmente quando a gente fala de produtos, né? Então seja muito bem-vindo. Você já sabe quem é, né? Magno, seja bem-vindo. Fala, Guga. Fala, Ellen. Tudo bem? Bom, primeiro, mais uma vez, né? Muito feliz de estar aqui no Love the Problem, falando sobre um tema que eu acho super importante, super relevante, que é sobre produtos e mais do que isso, sobre time de produtos. Talvez algumas pessoas ainda, embora eu tenha participado de vários episódios, alguns episódios aqui, não me conheçam, não sabem muito do meu histórico. Então, basicamente, de forma muito resumida, nos últimos 4 ou 5 anos aqui atuando dentro da K21, a gente tem reorganizado uma série de empresas e mentorado uma série de times para realmente trabalharem como times de produto, né? Então, saindo um pouco daquela onda, daquele modelo tradicional mais projetizado para uma estrutura mais produtizada. Isso é o que faz minha cabeça ficar muito legal, tipo assim, é um sentimento muito bom quando a gente tá dentro das empresas e tem uma transformação ali realmente genuína, onde as pessoas se reúnem e se unem para pensar produto. Realmente a gente tem um potencial enorme aí de ganho, tanto para o nível indivíduo, o nível de time e o nível da empresa, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês e principalmente com essa convidada especialíssima que é a Ellen. Muito bom estar com vocês dois aqui, cara. Muito bom, muito bom. Uma coisa que me chama muita atenção quando eu penso em times de produtos é o seguinte: hoje em dia a gente não sabe aonde, mas em algum lugar nesse momento existem algum número muito pequeno de pessoas tomando algumas decisões e desenvolvendo algo que vai impactar a vida de milhões de pessoas e que vai mudar a nossa vida. A gente não sabe quando isso vai acontecer, a gente não sabe onde, a gente só sabe que vai acontecer. E quando a gente está falando desse grupo específico de pessoas, a gente está falando de times de produtos. E aí, hoje, o que eu pensei? Cara, a gente vai gravar esse episódio, vamos falar sobre quais são as características desses times de produtos, quais são os desafios que esses times vivem e como é que eu aqui, onde eu tô, você aí no seu trabalho, no seu time, o que a gente pode aprender e por que a gente, assim, precisa pensar em
fazer parte ou transformar nosso time no time de produto. Então, para abrir o nosso papo aqui, eu queria ouvir de vocês qual problema, afinal, nós estamos querendo resolver com times de produtos. Eu acho que, conforme a gente vai passando por algumas experiências, a gente vai conseguindo, acho que, reforçar, né, o que o modelo, enfim, fazer times de produtos ajudam. E tem um que eu acho que para mim é muito claro, a gente sempre fala muito, é como que você descentraliza o conhecimento, né, onde... Quando a gente fala, o Magno falou aí de times mais projetizados, de fato, o modo como o trabalho se dá, o conhecimento ele é muito centralizado, né? A pessoa passa pra frente um PPT às vezes, ou uma demanda, né, via sistema. Então, eu acho que esse é um grande, se eu for falar que é um dos grandes, acho que ganhos que a gente tem, né, em times de produto, é como que você descentraliza esse conhecimento. Como amanhã você tem um desenvolvedor entendendo de pesquisa com cliente, ou falando do business, acompanhando métricas. Acho que esse é um dos pontos aí que eu acredito ser bem relevante. Na minha visão, tem um lado um pouco mais poético, né, de time de produto. Acho que conforme você vai tendo experiências ali, você vai percebendo diferenças, né? Então, de como é que é um time mais tradicional, de um time mais produtizado. E na minha visão, o time de produto, ele nasce para, inclusive, melhorar uma série de relacionamentos que a gente tinha da empresa com o consumidor, do consumidor com o consumidor, então, do time com as estruturas organizacionais, porque isso tudo muda, né? A partir do momento que você começa a criar esses times, uma série de relacionamentos não só dentro do time, mas do time para a organização e da organização para o mercado, para o consumidor, isso começa a ser diferente e começa a ser positivo para todos os lados. Então eu acho que o principal motivo aí, o principal ganho de criar times de produto ou empresas estabelecidas e com foco em produto é essa melhoria contínua, né? Desde relacionamentos até impacto que a gente gera na sociedade. Legal. E aí, uma vez que a gente tem times de produtos, imagino que isso vai gerar alguns resultados que vão ser muito diferentes dos resultados que a gente gerava antes. Vocês conseguem trazer, assim, alguns exemplos de times de produtos ou de times que, quando começaram a desenvolver essas características, começaram a apresentar esses resultados? Guga, eu tenho um case, na verdade a gente tem aqui dentro do trabalho que a gente executa em algumas organizações, vários exemplos, né? Mas eu posso trazer um exemplo, assim, uma diferença de um time projetizado para um time produtizado. Um time ali na verdade tinha mais ou menos 2 times com umas 12 pessoas, 14 pessoas, desenvolvendo um projeto por 1 ano e meio que eles nunca tinham colocado nada na rua, né? Então, o que você tinha era um monte de código, um monte de especificações, um monte de reuniões com o time, com os executivos da empresa, mas você não tinha nada palpável para você colocar na rua. E quando a gente começou a ter esse trabalho com esse time, identificar esses pontos, né, esses gargalos, esses problemas, a gente começou, obviamente, a reestruturar. Então, vem ali um pouco já de como é que a gente começa a mudar esse time mais projetizado para um time de produto. Por que vocês existem? Então, você percebe que 14 pessoas muito bem remuneradas, estavam trabalhando há 1 ano e meio em algo que eles desconheciam. Tipo, eles não tinham ideia do porquê. Obviamente, eles tinham ideia da solução que eles estavam construindo, mas eles não tinham ideia, clareza e visibilidade do porquê eles precisavam construir aquilo. E a partir do momento que a gente começou a dar clareza sobre o porquê, qual a importância, qual o impacto, esse time começou a performar. Em 3 meses começou a entregar muita coisa. Então, separando aqui um pouco de como é que eles olhavam o que eles estavam construindo para o que eles começaram a olhar, basicamente foi o seguinte: antes, o desafio deles era criar uma plataforma integrando 4 legados. 1 ano e meio eles trabalharam para fazer uma integração de 4 legados. Quando a gente começou a trazer uma visão mais produtizada, eles falaram o seguinte: a gente chegou no seguinte cenário: a gente não precisa fazer uma integração de 4 legados, a gente precisa reduzir o churn, que está muito alto. Então, como é que a gente faz para reduzir o churn em 3 meses? E a partir disso, ao resolver esses problemas, que é um problema grande para a organização e obviamente é um problema para o cliente, que talvez ele não está vendo o benefício disso e por isso que ele está cancelando, o time começou a entregar mais valor e começou a ter mais resultado, tanto numa motivação do negócio, do cliente e do próprio time, né? Porque eles começaram a ter um progresso ali num ciclo curto de semana, quinzena ou mês, diferente de se arrastar por 1 ano e meio num
no projeto de integração de legados. Eu acho que eu tenho alguns exemplos e eles se conectam, acho que em dois grandes aspectos. Tem um, que é sempre que a gente olha resultado, né, meta, naturalmente as pessoas acabam pensando sempre em ação mais comercial, né? Puta, vai disparar e-mail, vamos lá, manda um monte de SMS, né? E não necessariamente eles estão estudando, acho que exatamente, mas o que tá por trás? O que a pessoa quer resolver, né? Então, eu tenho alguns exemplos. Fala, putz, queremos aumentar aí o share de transferência e pagamento do aplicativo. Aí, naturalmente, a primeira reação de todo mundo é, vai lá, vamos começar a disparar e-mail, SMS pro cliente e conhecer a funcionalidade, né, e tudo mais. E aí, quando você vai, acho que em times de produtos, que a gente começa a fazer mais perguntas de, mas por quê? Né? O que a pessoa faz que ela não usa? Aí, naturalmente, você começa a provocar as pessoas pra, o cara faz transferência recorrente, né, em qual data? Isso pode virar um produto dentro de um aplicativo, não só o estímulo, né, mas ter um produto, assim como, sei lá, a pessoa vai pagar no dia que cai o dinheiro, você começa a conectar com comportamentos. Eu acho que quando a gente começa a montar times de produtos e fazer perguntas, né, estimular esses times a olharem esse problema de outra forma, é onde a gente começa a surgir o que é produto, né, que eu acho que esse é um dos grandes pontos que eu acho que tem dúvida dos times. E um outro aspecto, né, tem esse mais comercial, mas tem outro aspecto que eu acho que é fazer a gestão, assim, uma coisa que eu vejo que acontece muito também com exemplos, eu via muitas vezes no meu time fazendo, precisamos aumentar o número de clientes que vão investir a primeira vez, né, e são clientes iniciantes, tudo bem, vamos dar dinheiro, então, né, vamos lá dar uma grana pro primeiro investimento. A ação, ela explode, né, você traz muita gente, mas a hora que ela chega aqui, eu tenho um produto que ajuda ele a resolver a escolha, né, eu tenho um produto aqui, amanhã que você fala pra ele, comece por aqui, comece por pouco, e que aí consiga fazer com que ele dê um próximo passo. Então, acho que tem alguns exemplos, acho que nesse sentido, de como que a gente primeiro não pensa só em ações comerciais, mas que você consiga pensar no produto inteiro, que tem a ver com o Magno falou, que é a jornada no final do seu cliente, né, o que ele quer fazer, a necessidade, e outra parte é fazer gestão nisso, né, mano, você fez um estímulo, e aí, mas o que aconteceu depois? Ele tá indo, não tá? E não partir pra próxima. Então, acho que os exemplos estão sempre nesses dois aspectos, de certa forma. Muito legal, é muito legal a gente ouvir exemplos pra gente começar a tangibilizar, né, afinal de contas, beleza, a gente tá resolvendo um problema, né, e na prática, como é que isso acontece? E aí, vocês falando aqui sobre os exemplos, me veio uma característica que eu acho muito legal, que é um espírito investigativo que o time começa a desenvolver. Então, é dado um desafio, né, e super normal, imagino que você que tá aí ouvindo a gente alguma vez já esteve em algum ambiente que chega uma ordem de algum lugar e você tem que fazer tal coisa e todo mundo, de repente, sai correndo pra fazer tal coisa e, às vezes, a gente nem se pergunta, né, o porquê que a gente tá fazendo aquilo. E essa é uma característica super legal, assim, nos times de produtos, ter esse espírito investigativo. Sim. Você aí, Ellen, trouxe uma expressão de precisamos aprender a fazer boas perguntas, né? Como que a gente consegue desenvolver isso dentro do nosso time, né? Como é que a gente consegue criar times mais investigativos, mais curiosos? Eu acho que o começo você já falou bastante, né? De entender o porquê do que ele tá fazendo. Acho que é o primeiro passo pra tudo. E se ele não entendeu na primeira resposta, que ele pergunte a segunda, a terceira e a quarta, né? O famoso 5 porquês, que isso eu acho que pra mim é a chave de tudo. E aí conecta muito o que a gente sempre vem falando na nossa experiência de mindset, né? De fato, o gatilho mental de como inicia as ações, né? Essa ação faz sentido por isso, ela é muito diferente para os perfis de pessoas diferentes. Então, a gente sempre tentar se conectar, entender o que tá por trás do que aquela pessoa que tá sugerindo, ela é muito importante. Assim, quando você tem no mesmo time um designer, um desenvolvedor, uma pessoa comercial, né? Uma pessoa de produto, enfim, uma pessoa de marketing, é muito difícil que eles se entendam, assim, né? São linguagens e históricos muito diferentes. Então, acho que ter esse espaço de onde a gente consiga que as pessoas tenham liberdade para fazer essas perguntas e que também queiram explicar, né? Isso eu acho que na nossa jornada aqui em conjunto aqui quantas vezes a gente estimulou, mas explica o que você tá querendo falar com isso, né? O que é NPS? O que é PNL? As palavras talvez mais simples pra gente aqui o que é né? A gente fala sprint. O que é um sprint? São as palavras mais simples, eu acho que no que a gente acha que todo mundo sabe, elas não sabem. Então acho que o ponto principal é estimular as perguntas e a liberdade. Acho que
E tem um ponto muito legal disso. O que eu percebo muito, assim, como tá na hype, né? Tá todo mundo querendo criar um time de produto e tal, e cria um squad conectado na jornada do cliente e tudo mais. Vira um negócio que você junta meia dúzia de gente e você espera que no próximo mês, nossa, esse time tá arrebentando, tô virando negócio pra todo lado. E não é assim, gente. Não acontece assim. É mais complexo do que isso, né? Porque assim, tem algumas questões importantíssimas aqui, de características que a gente precisa endereçar para um time, porque senão você não consegue fazer com que ele performe. Uma primeira questão aqui que a gente tem que deixar muito claro é a visão. Porque aquele time existe. É importante aquele time existir. Então, qual é a visão que a gente está tendo ou que a gente quer criar para esse time? Se essa visão não está clara, ou se ela não ficar clara no menor tempo possível, é muito provável que você está criando de partir de um time projetizado, que basicamente vai ser um time que vai se comportar com o executivo ou alguém demandando e esse time executando. Vai ser melhor, talvez, do que outros modelos, mas ainda não é um time de produto, né? Não é porque você juntou uma pessoa de marketing, comercial e desenvolvimento que já é um time de produto. Se esse time não tem uma clareza de qual é a visão, né? Então eu gosto de definir algumas questões quando eu vou tentar estruturar um time de produto, é o seguinte: qual é a visão? Por que esse time existe? Ou por que ele deve existir? Legal, deixei muito claro aqui qual é o propósito, qual é a visão, qual é o porquê que esse time existe. Vamos falar então agora de qual é a ambição. Então, já que eu tenho uma visão, qual é a ambição que eu tenho aí para curto, médio e longo prazo? Aqui eu já estou tentando deixar um pouco claro quais são os indicadores que eu vou medir que esse time está tendo sucesso ou não. Então, dentro dessa ambição, eu tenho aqui tenho que lidar com algumas métricas. E depois eu consigo, se eu amarrei aqui, a visão está clara, ela está compartilhada dentro do time, a ambição está clara e está compartilhada dentro do time, eu consigo ter segurança de deixar esse time com mais autonomia para rodar. Porque eu estou entendendo que ele está com direcionamento adequado, com foco adequado. Agora vai ter um processo ali de sprints, né, que é o que a Ellen trouxe, sprint semanais, quinzenais, que eles vão estar experimentando coisas para chegar nessa visão e para chegar nessa ambição. Então são coisas que na nossa experiência aqui de consultoria, geralmente ninguém faz. Então, antes de fazer qualquer coisa, cara, primeiro define uma visão, qual é a ambição. Com essas duas características você vai ter mais maturidade para inclusive saber quais são as especialidades que precisam compor esse time nesse momento, né? Então é algo que parece, depois de contado, é óbvio, mas que quase ninguém faz no dia a dia, né? Nossa, Mag, e a gente fala muito, né, várias vezes, o simples é mais, né? Nesse caso, assim, a gente tentar resolver todas as dores da empresa, exatamente o que você falou, juntando pessoas, não é isso, né? Porque as empresas já trabalham assim, naturalmente, elas formam times, grupos de trabalho, né? O que a gente tá falando, que você colocou, concordo, super importante, que qual que é o norte, qual que é a estratégia da empresa antes de tudo isso, né? Como se a gente não tiver claro isso, onde a gente quer chegar e de que forma, e onde são as nossas prioridades como empresa, porque também você não vai resolver tudo de uma vez, é muito importante. Até tem um case aqui que é bem nessa linha, onde a gente fala, vamos criar um time enorme de aquisição, né? Eles vão resolver todos os problemas de aquisição. E, cara, quando você olha aquisição, você tem várias etapas, né? Tem desde lá de, encontrar o cara no mar aberto, até o momento ali que a gente tinha na época da abertura de conta, do cadastro, que era super complexo pra empresa, inclusive. Era um produto muito complexo. E eu lembro que a gente juntou tudo isso num balde e, óbvio, ficava tipo, meu Deus, eu olho o funil aqui do cadastro, eu olho a mídia digital, o que eu faço agora? Cada dia é um problema, tô só apagando incêndio. E aí, naturalmente, a gente foi fatiando a prioridade, né? E além de tudo, a gente tinha um time que olhava na época o churn ali, sendo que, a gente tava no começo, né? O foco era encher ali, né? Começar a atrair gente pra gente aprender. Então, não faz sentido ter isso. Vamos colocar o foco e ter duas squads, né? Nesse grande time aqui, olhando a aquisição. Então, é muito importante você tá falando, né? Da clareza das prioridades, onde que a gente
gente quer chegar e o time entender isso e não ser complexo para o time, que de fato a complexidade foi indo pro time, eles super se perdem, né? Perfeito, Ellen. E assim, isso é super relevante, porque se você não tem isso, e juntando essas especialidades, né, essas pessoas de diferentes departamentos, de diferentes especialidades, o que geralmente acontece? Como eu não tenho uma visão clara e eu não tenho uma ambição clara, cada especialidade vai trabalhar naquilo que é importante para ela. E aí no final você tenta juntar tudo isso e tenta fazer com que isso faça algum sentido para alguém, né? Então você gasta, quando você monta um time de produto de forma errada, você tá gastando muito tempo com custo de coordenação, tentando alinhar. Sim. E sem voltar pro básico, cara. Uma visão muito clara, uma missão muito clara vai fazer com que facilite o processo de criar um objetivo comum, né? Que eu acho que tem muito isso. Um time de produto tem que ter um objetivo comum. Eu não posso ter um objetivo por especialidade ou por canais ou qualquer que seja o objetivo que não seja um objetivo do time e um objetivo do time para o produto, um objetivo do time para um público que eles queiram alcançar ou atrair, etc, né? Porque realmente acontece muito isso. Joga todo mundo, não tem isso muito estabelecido, cada um vai fazer uma parte e tenta fazer com que essas partes façam algum sentido no final. Muito bom, é super importante a gente saber para onde a gente está indo e quais são as nossas expectativas, porque isso ajuda muito no nosso dia a dia a evitar o sentimento de frustração e a gente também saber reconhecer, né, quando a gente está avançando e quando a gente tem conquistas legais, né? E aí, Magno, você trouxe um ponto muito legal, que é de partida a gente já tentar entender essa missão, mas o que acontece muitas das vezes é que as coisas mudam no longo do caminho e elas mudam rápido, né? E aí eu queria puxar aqui um gancho para mais um ponto super interessante nos times de produtos, que é a cultura de experimentação, né? É quando a gente começa, em vez de a gente partir de certezas, a gente começa a tratar as coisas como hipóteses e começa a validar para ver, pô, isso aqui funciona. E imagino que, inclusive, isso aconteça até com a nossa missão, né? É possível que ao longo do caminho a gente tenha que até ter algum ajuste de rota ali, a gente precisa recalibrar as nossas expectativas. O que é importante para um time de produto, ele ter esse senso de adaptação, tanto quanto à missão, quanto aos objetivos dele no dia a dia? Isso é muito legal, Guga. Eu gosto de categorizar em eu acho que 3 pilares, assim. Tem coisas que eu gostaria de fazer, tem coisas que eu poderia fazer e tem coisas que eu devo fazer. Quando a gente monta um time, geralmente eles vão fazer o que gostaria de fazer ou o que eles poderiam fazer. Raramente eles focam no que deveriam fazer. E aí entra muito nesse cenário. Se você não faz... cara, a gente tá construindo um time e a gente é um time aqui para focar nesse objetivo, dificilmente a gente vai conseguir se ajustar ao longo do caminho, porque essa visão não tá clara, né? Então tem uma confusão também, que é o seguinte: a visão do produto ou essa ambição não é algo que eu vou ficar mudando de tempo em tempo, é algo mais de longo prazo. O que vai mudar, que aí conecta muito no que você está trazendo, são os experimentos para validar que eu estou no caminho da visão do meu produto ou na ambição do meu produto. Então imagine que eu nasci com um propósito de ressignificar a relação do cliente e do banco, tentando trazer algum exemplo aqui sem contar uma história de algum cliente, algum time específico, né? Essa visão de ressignificar, ela é perene, né? Ela é duradoura. Então eu posso trazer aqui uma ambição. Cara, em 1 ano ou em 6 meses eu quero ter 1 milhão de clientes já dentro dessa nova proposta. Então são 2 coisas. Então uma primeira é algo mais perene, mais duradoura, e tem uma ambição aqui que eu consigo definir um tempo que não é um tempo curto, é um tempo mais médio, longo prazo, e aí isso me abre muito caminho para começar a experimentar coisas que vão me fazer chegar mais rápido nessa ambição, que consequentemente me leva mais próximo da minha visão. O problema é que as pessoas invertem, né? No exemplo que eu dei aqui, eu não falei o que eu iria construir para ressignificar esse relacionamento. Eu coloquei uma ambição que ela é possível pegar vários caminhos para chegar nela.
O problema é que geralmente quando a gente define uma visão ou uma ambição, um objetivo, é muito fixo, só tem um jeito de chegar. É construindo um aplicativo com conta que vai fazer transferência e também tem que ter Pix agora. Isso não é visão, isso não é ambição, isso é um projeto, né? Eu acho que essa é a grande pegadinha. E quando você define um projeto com escopo fechado, que tem que ter isso, tem que ter aquilo, e tem que fazer isso em 6 meses, senão a gente não consegue, não tem como experimentar. Não vale a pena experimentar, porque você vai experimentar várias coisas, mas se você não entregar aquilo que, sei lá, já teve um compromisso da empresa com algum grupo de investidores ou com executivos, dessa forma não tem como experimentar. Então, uma das dores de várias organizações quando a gente chega com esse discurso é: vamos experimentar, olha só como é lindo experimentar. O pessoal olha pra gente e fala: cara, esses caras são loucos, por que é que eu não consigo experimentar? Porque mês que vem eu tenho que entregar um aplicativo que tem que ter esses recursos aqui, se eu não entregar, eu tô ferrado. Realmente, nesse modelo aqui, eu tenho que parar, não dá para experimentar dessa forma, porque a gente vai estar experimentando coisa errada e forçando a mão em algo que vão fazer as pessoas mais perder tempo do que ter resultado, né? Então, o que eu tô trazendo é, antes de falar sobre os experimentos, a gente tem que dar alguns passos atrás e desenhar melhor o que é o objetivo, o que é a visão, a ambição desse time, para daí realmente eu conseguir ter flexibilidade de experimentação, né? Eu achei muito legal você falou no começo, Magno, do que eu quero, o que eu devo, porque isso de fato acontece muito, né? Acho que tem 2 pontos que eu quero falar. Um em cima disso, onde tem o ambiente, mas tem muito das pessoas, quando fala a palavra experimentação, as pessoas já levam a palavra inovação, né? E aí começa aquela questão de idealizar um negócio gigantesco que, no fim, ela já perdeu o conceito de experimentação também no próprio, né, modelo mental que ela tá fazendo ali, do que ela precisa fazer. Eu acho que tem essa cultura da experimentação, ela tá muito ligada não só na execução, mas muito no como você chegou, né, na experimentação. Acho que aqui é o mais difícil quando a gente fala de times. Como que a gente estimula para que as pessoas descubram esses experimentos, né? Muitas perdem muito tempo, aí falam: puta, eu vou parar um mês e estudar o mundo, e abre e não para, né? Porque se você deixar qualquer tema nosso, de fato, você tem dados, tem conversas, você tem benchmarks infinitos. Então, você saber se é a hora de fechar para você fazer um experimento rápido e que teste uma parte do que você quer e isso vai evoluindo, eu acho que pra mim aqui é uma das partes mais difíceis da gente ensinar, de certa forma, o mindset para as pessoas. E tem um outro lado aí também, acho que o Magno tava comentando, né, sobre como uma pessoa que tá trabalhando num ambiente projetizado poderia, eventualmente, já trazer um mindset diferente. Isso é uma coisa que eu provoco bastante, porque, de fato, a maior parte das empresas, principalmente no Brasil, elas nasceram de outra forma ainda, né? A gente tem pouquíssimas, ou nem mesmo as que nasceram 100%, ainda é um pouco diferente, né? Então, eu acho que individualmente a pessoa deveria se questionar, né? Beleza, vou ter que construir um aplicativo, mas, pô, tem um jeito de você construir ele melhor. Tem um jeito de você, eventualmente, né, olhar alguns números, né, entregar alguma coisa, acompanhar um funil, que acho que naturalmente as maiores das pessoas também não fazem, assim, elas se deixam levar porque alguém pediu, e isso é o argumento principal na cabeça dela da entrega, que ela se cega pro resto, se cega, né, a ponto de olhar algum indicador, olhar o que o cliente tá falando, e, pô, isso é muito do time, né, eventualmente você tem acesso a isso muito fácil. Então acho que são 2 grandes pontos onde, para chegar na experimentação, as pessoas ressignificarem o chegar, né? Não só a execução, mas o chegar. E se você está num ambiente onde não é favorável, você consegue, eu acho, ir aplicando algumas coisas que te levem, pelo menos o seu mindset, a um dia que você vai estar preparado para trabalhar numa empresa que onde isso tenha mais liberdade, né? De certa forma. E Ellen, isso tem um aspecto interessantíssimo que vai muito pro comportamento. Sim. E esse comportamento é gerado pela cultura tradicional que a gente tem nas empresas. Eu falei em um outro episódio, boa parte dos mentorings aqui que a gente faz e das conversas que a gente tem com PMs, POs ou pessoas de time de produto, é conseguir fazer com que essa pessoa enxergue primeiro a capacidade de gerar resultado que ela tem, e a partir do momento que ela se conscientiza disso, ela consegue experimentar e consegue comunicar melhor. Sem essa consciência, o que geralmente os times fazem, eles delegam o poder que é dado para eles para alguém. E esse alguém não tem competência, e não é porque ele é incompetente, é porque ele não está dentro
do problema e dentro do dia a dia ali. Então, geralmente, um dos grandes problemas que a gente pega é as pessoas não se empoderaram, não tem esse sentimento de dono, que aquele problema tá na mão deles e eles precisam, se veio com um problema quadrado e ele tá projetizado, cabe esse time, se não veio uma visão, se não veio uma missão, antes de começar a desenhar tela ou implementar tela, esse time deveria, obviamente, que pegar essas informações que vieram quadradas e tentar organizar numa visão mais produtizada. Mas aí entra um pouco no que você colocou, né? Como a maioria das empresas não tem esse mindset, é difícil ter, já de partida, um time que vai olhar para isso e conseguir pegar essa bola quadrada e deixar ela um pouco mais redonda. Que é um trabalho de mentoring contínuo com as pessoas, que talvez vai demorar, dependendo do time, vai demorar 3 meses, 4 meses, até ele começar a entender que é possível que ele tenha esse poder na mão. Tem outros que, cara, você vai passar 1 ano e as pessoas não têm esse perfil. Talvez a gente escolheu as pessoas com perfis errados para dar esse nível de autonomia, esse nível de poder que as pessoas precisam ter nessa nova organização, né? Nessa nova estrutura de produto aqui. Vocês trazendo essas dinâmicas dentro de um time de produtos me lembrou um vídeo que eu adoro, que é da Christina Waldet, que ela fala sobre times de alta performance. E a Cristina, ela fala que a comunicação, ela é o coração de se fazer qualquer coisa. E aí ela, falando sobre comunicação dentro do time de produtos, ela traz exatamente o desafio nosso de sair de um lugar onde a gente dá informação para as pessoas, onde existe uma liderança dando essa informação, onde existe alguém dizendo o que tem que ser feito, para a gente ir para um lugar onde de ajudar as pessoas a criarem essas informações. Então, é esse problema mais quadrado que está chegando aqui, é essa hipótese que a gente não sabe muito bem o que é. Sim. É talvez aqui um pedido, uma urgência, né? Só que é aquela urgência, né, que veio fantasiada lá com top-down, né? E que a gente precisa ter calma, né? Respirar, olhar, entender. E dadas as informações que a gente tem dentro do time e o nosso senso de proposta, a nossa missão, a gente entender se fazer aquilo que faz sentido. E aí isso me conectou aqui com um outro tema que eu tenho lido muito sobre o assunto também, que é segurança psicológica. E eu acho que é super legal a gente falar sobre segurança psicológica também, porque muitas das vezes as pessoas confundem em segurança psicológica da gente ter um ambiente confortável e tudo mais, personalidade, e não é isso, né? Porque a segurança psicológica, ela tem a ver com franqueza, com tornar possível a discordância e a livre troca de ideias, e isso dentro de um time de produtos é super importante, né? A gente ter um ambiente que possibilite essa discordância, essa troca de ideias. Quando essas coisas acontecem, as pessoas têm a liberdade delas poderem falar, e elas falarem tanto quando estão vendo um problema, e falarem também talvez uma ideia mirabolante que ela teve ali, que pode ser um possível experimento, mas que muitas das vezes as pessoas podem se sentir inibidas, né, por algum tipo de julgamento e tal. No dia a dia de vocês, assim, dos times que vocês já passaram e os times que vocês estão em contato, como que vocês têm enxergado a importância da segurança psicológica dentro dos times? Poxa, acho que Guga é muito importante esse tópico, na real, assim. E tem muito não só, às vezes você falou um pouco, né? A gente delega às vezes pro entorno, mas a gente não olha pra si, né? Se a gente também tá fazendo um esforço, ou se, o que a gente tá contribuindo pra esse ambiente, assim. E aí eu tenho alguns exemplos, assim, desde quando acho que, já fui lá PMPO, até agora em cadeiras de liderança, eu sempre reflito bastante, assim, eu pensei, cara, acho que eu nunca, todas as vezes que eu fui franca, né? Óbvio, franqueza é diferente de agressividade, né? Eu sou uma pessoa muito intensa, assim, eu sei separar aqui os momentos que eu consegui ser clara e franca, dos momentos que eu deixei também aflorar aqui a parte impulsiva, e óbvio, isso atrapalha muito. Então, assim, pensando nos momentos que eu fui franca, estruturada, eu nunca vi alguém rejeitar o que eu estava falando, em todos os níveis. Desde na própria squad, quando eu tava ali como PM da squad, e tinha vários top-downs, né? A gente cuidava de um produto muito importante para a empresa que a gente tava, que começou a crescer e era o olho, então naturalmente vem. Mas assim, o jeito que você leva pro time, de gente, gente, ó, isso daqui é por isso, tá? É dessa vez, mas tamo junto, o time compra, sabe? Bom, vamos lá, tamo junto. Eles até brincavam às vezes que eles anotavam, vamos anotar. Ele falou que vai ser a última vez que isso vai acontecer. Eles colocavam datas, fizeram várias brincadeiras, mas era meio que um ambiente de confiança que a gente criou entre a gente,
tipo, não era a Ellen levando, né? A gente sabia o contorno da empresa, a importância daquele produto na empresa, todos eles sabiam, o share crescendo, a representatividade daquele produto da empresa, todo mundo entendia o contexto, que óbvio que vai ter mais pessoas querendo interferir, mais pessoas vindo atrás, mas a gente se automunia de informação juntos pra conseguir levar pra frente. E mesmo pro outro lado, assim, eu sempre tive uma liberdade enorme com os stakeholders, tem a ver com o que você falou de comunicação e franqueza, de levar uma forma estruturada os porquês, né? Não simplesmente só responder, não dá, sprint está priorizado. Tipo, não, você está priorizada com isso, X% está pensando nisso, isso daqui a gente já pensou se a gente não priorizou por isso. Então, acho que o ambiente de segurança, ele tem que ser sim, acho que estimulado pelos líderes, né, com exemplos, mas você também tem uma conquista do mesmo lado também, né, da gente, como a gente se coloca, o que a gente traz pra mesa, e então acho que mas assim, é um ponto super importante, que sem isso a gente fica em looping, sempre, em looping, as coisas não se resolvem, tipo, ninguém sabe por quê, e não acha a causa raiz, e o problema fica em looping em semanas, meses, aí quando dá um desespero. Isso é bem legal. O que eu percebo, Ellen, em algumas empresas, assim, quando você tem a liderança ali, sei lá, algum executivo, alguma liderança que está distante do dia a dia do time, com uma desconfiança de que o time não está com a energia suficiente dada a urgência que a gente tem enquanto empresa. E aí quando a gente vai conversar com o time tá assim, essa pessoa não sabe o que quer, toda hora muda de ideia, toda hora tem uma urgência, tudo é urgente e tal. E o que geralmente acontece? Em nenhum momento essas pessoas conversam. Né? Sim. E aí é realmente esse looping que você colocou, que as pessoas ficam e você passa meses, anos. Lembra do exemplo do churn que eu dei no início e do sistema de integração? Eu chegava, conversava ali com os diretores, eles falavam muito sobre churn, sobre números de negócio. Aí quando eu chegava no time, o time estava falando sobre integração, sobre código, funcionalidade. O time nem sabia o que era churn. E aí, quando a gente começou a ter conversas com o PM, com o X e com os desenvolvedores junto com os diretores, facilitando essa conversa, essa integração que você está fazendo, como é que ela impacta aqui no churn, ou como é que ela impacta no CAC, ou como é que ela impacta em outra métrica de negócio. Quando a gente começou a fazer essa tradução de uma linguagem mais técnica do time, que está ali pensando em produto, para uma linguagem mais de business, as coisas aconteceram. Então, é realmente a comunicação e essa abertura, né? Porque as pessoas ficam com uma série de medos de que, cara, ouvi falar que quando a gente vai falar com a Ellen, ela é fechada, ela não ouve, tem que ser do jeito que ela é. Isso vai se tornando uma verdade em um time, em 2 times, em 3 times, em 4 times. Daqui a pouco você não tem uma conversa com quem realmente tem uma visão mais horizontal do negócio, com quem tá ali com uma visão mais vertical, que a Squad, querendo ou não, ela tá com uma visão mais verticalizada, né, mais profunda do assunto. Então é entender que, cara, eu tô fazendo parte de uma Squad, mas tem um outro time aqui, executivo, que eles estão com uma visão horizontal. Então a gente vai ter que trocar informações como time, e não como status report, né, tô fazendo status report, se eu vou entregar ou não vou entregar. Não, a relação deve ser de confiança e de construção, né, que aí realmente todo mundo acho que vai ter um grande potencial de crescimento, de gerar realmente impacto nos clientes que elas têm, né? Nossa, total, e acho que, né, Google Magno ainda tem um desafio, eu pessoalmente refletindo, agora, né, a gente tá nesse contexto de trabalhar remoto, onde você não tem o contato ainda, né, com as pessoas, a gente tem um contato diferente, né, pra você gerar essa empatia, esse ambiente ainda, acho que tem ainda esse desafio no momento que a gente tá, assim, eu sempre fui uma pessoa, quando você falou de comitê, status report, assim, uma pessoa que eu me atualizava com o time andando, eu não tinha mesa, desde acho que 2016, 17, eu não tinha uma mesa, assim, porque eu sempre tava andando, assim, era o jeito que eu acho que eu contribuía mais dessa forma, indo nas squads, conversando com os PMs, ouvindo, e aí, tem alguma ajuda? Com tech lead, com quem for. E esse jeito que eu me atualizava dos times, ajudava a tirar impedimento, resolvia os problemas e dava um coaching, às vezes, ali na hora, né? E agora, nesse ambiente que a gente tá remoto, cara, é um puta desafio pra mim, assim, é uma coisa que eu fico pensando muito, assim, cara, como que você gera esse ambiente, né? E dá uma segurança e essa liberdade sem parecer uma reunião
reunião, porque só de você marcar um invite, cara, já a pessoa já imagina, ela já imagina, puta, ó, tem aqui um horário marcado daqui, né? Então, a gente veio trabalhando até, acho que junto aí com vocês, né, de o nome da reunião. Sei lá, não escreve qualquer coisa que talvez como possa te ajudar, sei lá, pra começar a quebrar isso, ou manda um chat antes pra pessoa, marquei esse horário, mas é puta, só pra gente, né, conversar. Acho que a gente tem um desafio a mais no contexto ainda que a gente tá hoje, né? Perfeito, porque tem a distância, né? Tem a distância física. O principal ponto aqui, eu acho que tem de todas as partes, né? Como é que a gente estabelece uma relação de confiança? Porque no final, as pessoas não se sentem confortáveis, né? Talvez porque tem um nível hierárquico e em alguns cenários esse nível hierárquico não é uma verdade. É uma verdade meio que na cabeça de algumas pessoas e como elas assumem isso, fica difícil de quebrar essa barreira, né? E gerar realmente esse relacionamento de confiança. Então, eu acho que isso é válido tanto para o time. Então, você tem essa relação de confiança para falar abertamente dentro do time. Não importa se está errado ou não. A gente está conversando para ser um time melhor. E quando você ultrapassa essa barreira de comunicação dentro do time, de ter essa saúde mental, né? De ambiente seguro para falar, o próximo passo é você conseguir estabelecer essa relação com seus principais stakeholders e essas pessoas também que estão em volta conseguir estabelecer essa relação de confiança com os times. Geralmente, quando você consegue chegar nesse nível, nesse estágio, as conversas ficam mais claras, né? Ficam mais diretas, claras e você tem uma capacidade de tomar decisão mais rápida do que a gente ficar imaginando, será que alguém queria falar isso passa um mês e ninguém decidiu nada por conta dessa insegurança, né? É verdade. Isso me fez lembrar, Magno, do episódio de comunicação não violenta que rolou aqui no Love the Problem. Só você entrar aí no link do Love the Problem aí, acho que é alguns episódios atrás, onde a comunicação não violenta propõe a gente entender qual necessidade não está sendo atendida ali por trás do que está acontecendo, né? E muitas das vezes nesses processos de comunicação, de construção de confiança, a gente simplesmente precisa, às vezes, entender qual necessidade que não está sendo atendida pra gente resolver o problema, né? E ao a gente não buscar qual é essa necessidade que não está sendo atendida, a gente cria margem para que a gente crie dentro da nossa cabeça ou a gente deixa crescer um sentimento, seja na gente ou seja no time, de algo que às vezes nem está acontecendo, nem é tão verdade, mas que isso vai atrapalhar, isso vai trazer um peso a mais ali pro dia a dia. Muito bom, Guga. Então, complementando, cara, um pouco assim, nessa visão de time de produtos, né? Eu tô, obviamente, observando vários times, vários acertos, vários erros que a gente comete, né, na construção de time e tal. O que eu ouvi de um diretor numa empresa, ele falou assim, cara, a grande vantagem de trabalhar com produto, e ele não estava falando sobre time de produto, mas estava falando de produto de uma forma geral, é que você consegue exponencializar o mercado. Então você começa pequeno com um MVP, começa ali testando alguma hipótese, aprendendo, e daqui a pouco você tem uma oportunidade gigantesca de exponencializar o mercado, e com o nível de conhecimento que a gente tem hoje, você faz isso muito rápido, né? Não precisa 10 anos para você realmente fazer algo grandioso. Dependendo do time que você monta, da visão que você tem, da ambição que você coloca, você consegue fazer isso muito rápido. E para mim, a grande vantagem, né? Algumas características aqui de ter um time de produto, eles precisam ter essas características que são visão, uma visão muito clara de para onde ele tá indo, de para onde a gente tá indo. Foco, muito foco. Então é algo que é um exercício diário ali de, cara, o foco, para onde que a gente está indo, a gente está desviando, o experimento deveria levar a gente para esse caminho, porque no meio do caminho aparecem muitas oportunidades que você vai querer abraçar. Então, com uma visão muito clara, vai dar essa bagagem para o time ter foco. O time conseguindo ter essa visão e esse foco, ele consegue ter coragem, né? Que é um pouco da conversa que a gente está tendo aqui. Para você, dependendo do nível que você tem dentro do time, de você falar, cara, a gente não vai para esse lado porque isso não faz parte da nossa visão e vai tirar o nosso foco, é preciso ter coragem.
E para você comunicar isso de forma clara e significativa para as pessoas, você tem que ter esse ambiente de confiança. E não necessariamente você vai ter isso no dia zero. Então, visão, foco e coragem é algo que você vai, né? Se você está dentro de um time de produto, você vai ter que estabelecer essas variáveis dentro do seu time de produto. Se você está fora e é um stakeholder, ou é um líder de produto, na minha cabeça você precisa garantir que esses times tenham isso. Só que isso é complexo porque, na maioria dos casos, a liderança não está preparada para lidar com a coragem. Porque times corajosos vão tomar decisões que não são minhas decisões enquanto liderança. E aí a liderança, ela começa a se perder o seguinte, cara, mas eu criei um time e eu deveria mandar e esse time obedecer. Na verdade, a gente está indo na contramão do sistema, né? Eu criei um time para ele ser tão arrojado, tão dono de si próprio, assim, que ele vai ter coragem, inclusive, para discordar e me ajudar na minha visão, né? Porque eu, enquanto diretor, enquanto head, talvez eu tô com uma visão ruim, míope, distorcida. Estabelecer essa relação de confiança com o time, e um time corajoso que consegue falar, olha, não vamos para esse caminho porque tem esse e esse aspecto que não ajuda a gente chegar na nossa visão e no foco que a gente está tendo. Eu acho que se a gente construir esse tipo de relacionamento, cara, aí realmente a gente vai chegar naquele cenário que um amigo nosso, diretor de produto, falou, cara, realmente a gente consegue exponencializar um mercado de uma forma muito rápida e muito significativa, né? E aí, gente, a gente falou aqui sobre algumas referências, eu citei o vídeo de alta performance da Cristina, também o livro A Organização Sem Medo, que fala muito sobre segurança psicológica. Essa e todas as referências aqui do nosso episódio vão estar lá no nosso backstage, então depois você acessa aí k21.link/LoveTheProblem. Lá você encontra aqui todos os detalhes do episódio, além de muitas outras coisas sobre o nosso podcast, então não deixe de acessar aí k21.link/LoveTheProblem. E, gente, a gente já falou sobre muita coisa até aqui, né? A gente falou sobre características de times de produtos, a gente falou sobre habilidades muito importantes, a gente falou sobre como é que a gente cria uma visão, a gente falou sobre resultados que times de produtos geram, a gente falou sobre segurança psicológica, sobre franqueza. E teve um ponto que você trouxe aí, Magno, agora nessas características super importantes de um time, que foi o foco, né? E eu acho isso super importante. Esses dias, estudando aqui a Bíblia, eu aprendi uma palavra nova de origem grega que eu não conhecia, chamada apokaradokia. E olha o que essa palavra significa. É um foco ardente, concentrado e persistente, que se desvia de qualquer outra coisa para fixar-se somente no resultado desejado. Então é mais ou menos como se a gente estivesse pegando a palavra foco e dando o sentido mais intenso que a gente possa dar para essa palavra. E aí, Ellen, você até trouxe a questão do ambiente online que a gente está hoje em dia. A gente fala muito da dificuldade de concentrar, né? Mas eu me lembro que muito antigamente, na época que a gente trabalhava todo mundo junto, no mesmo prédio e tudo mais, uma das coisas que as pessoas mais reclamavam é falando assim, nossa, não consigo focar aqui, porque toda hora as pessoas vêm aqui no meu ombro, me cutuca, e vêm pedir informação, vêm pedir coisa, isso é caótico. Então assim, a gente tá nesse mundo online, mas essa coisa do foco já não é algo de hoje, né? Já é algo que vem lá de trás. Sim. E aí, gente, eu queria que vocês trouxessem, assim, a importância que tem para um time de produto de saber manter o foco na coisa certa, fugir das distrações e focar no que é mais importante. Bom, esse é um bom tema, né? Como é que a gente lida com o time de produto no momento que a gente está totalmente remoto? Tem uma dica, dá uma olhada na sua agenda e vê se a sua agenda, ela tá cheia, tá blocada de reuniões. Desde quando você acorda até a hora de dormir. Tá cheia. Isso já é um insumo de que você não tá focado ou que seu time não tá focado. E marcar reuniões, né? Como a gente não tem visibilidade, a gente quer ter visibilidade, a maneira que a gente encontra para tentar ter algum controle é ter reuniões, né? E não, talvez a gente deveria ter menos reuniões e mais trabalho. E a gente começa a medir também, é o seguinte, talvez hoje fique um pouco uma forma como os gestores mais tradicionais olham se o time está performando ou não, é a ocupação, né? Então hoje, se a gente olha lá a agenda dos integrantes de alguns times e se a gente perceber que tá todo mundo cheio de reuniões, vai dar uma sensação de que, nossa, esse time realmente é muito produtivo, não é? É meio que assim, né? Sim. Essa é a leitura que naturalmente a gente faz. E deveria ser ao contrário, porque pro time estar focado, ele tem que ter um espaço ali na agenda do nada, né? De não pensar em nada, porque
porque se ele começa a distrair com várias reuniões, ele já perdeu a visão. Porque nessas várias reuniões, um vai chamar para um lado. Imagina o seguinte, você está montando um time de produto que não tem coragem, não é um time corajoso, porque é refém de uma liderança microgerenciadora. Por não ter coragem, eles não conseguem garantir o foco, e por não garantir um foco, eles não têm uma visão de produto. Aí você junta tudo, num time imaturo que não consegue estabelecer, e você não consegue estabelecer essa relação de confiança, dentro de uma pandemia, e você começa a ter várias reuniões todos os dias para esse time. Esse time não vai sair do lugar, você vai ter um custo de coordenação enorme, e no final você vai ter um ROI médio muito menor, porque as pessoas não vão ter tempo de qualidade para entregar o que elas têm que entregar, né? Elas estão ocupadas demais para realmente estabelecer esse modelo de trabalho, que obviamente é um desafio, e aí por estar remoto a gente entende que fazer várias reuniões nos diz que as pessoas estão trabalhando. Na verdade não, quando a gente tem muitas reuniões quer dizer que as pessoas não estão trabalhando, né? Elas só estão conversando, e geralmente na maioria das reuniões são reuniões para marcar outras reuniões, né? Sim. E que ninguém nunca tem tempo para preparar aquela reunião porque estava em outra reunião. E aí você, no final, cara, e esse é um momento muito crítico, assim, muito sensível. Se a gente não se sensibilizar para isso e realmente dar espaço para as pessoas conseguirem criar, conseguirem ter tempo ali para conversar com o time, a gente vai perder uma oportunidade grande de realmente empoderar esses times, né? Então, uma dica aí nesse momento de... Se a agenda do seu time está mais vazia, pode ser um bom sinal de que eles estão trabalhando mais, né? Muita reunião não significa valor sendo entregue, né? Com certeza, né? Wagner faz todo sentido. E naturalmente chamar para as pessoas sem agir assim, né? Tem outro ponto que eu acho que eu queria colocar quando fala de foco, Google. Ele serve para, acho que, outros quesitos, mas para esse também. Que quando a gente fala de formação de time de produto, tem uma parte que às vezes que a gente esquece, que é o perfil das pessoas, né? A combinação dos perfis são muito importantes. Perfis não especialidade, né? Não a parte técnica, mas o comportamental mesmo. Porque se você coloca num time um monte de gente que só sabe abrir, cara, é muito difícil, de fato, o time ter foco. Você precisa ter alguém lá que não necessariamente é o chato, né? Mas a pessoa que sabe, pô, gente, e eu já vi isso de todas as especialidades, sabe? Eu já vi sendo um desenvolvedor uma vez fazendo isso, já vi, óbvio, o próprio PM, que a gente fala naturalmente, a gente tem que ter essa habilidade de, né, pescar o ambiente e puxar, mas eu acho que isso é muito importante, assim, se você não tem pelo menos uma pessoa, se por acaso o PM não tem esse perfil, que não faça esse papel no time, tem esse olhar de puxar em alguns momentos, o time desfoca muito rápido, porque as variáveis, de novo, né, são inúmeras, as possibilidades sempre vão ser infinitas do que a gente pode fazer pra resolver aquela dor ou pra pensar naquele resultado. Então, saber escolher, saber ter foco, saber o momento certo de parar, o que a gente queria medir mesmo, né? Dar 2 passos, começar a discussão. Puta, mas, gente, aí um pouco do Mago falou, qual que era a visão mesmo, né? Por que a gente existe? Ou por que esse experimento existe? Eu acho que a gente precisa ter alguém que saiba fazer esse papel ou tem esse perfil no time, senão é muito fácil, assim, naturalmente o time desfoca sem dúvida. Muito bom, gente, muito bom. E o papo aqui tá bom, então ele vai indo. Se a gente não caminhar pro nosso final, a gente pode ficar aqui, né? Muito tempo, mas já caminhando aqui pro nosso encerramento, queria ouvir de vocês referências para quem tá aí se aprofundando nesse tema de times de produtos, ou já participa de um time de produto, ou tá querendo montar um time de produto, procurando um time para trabalhar, ou simplesmente tá querendo implementar características aí de time de produtos no seu próprio time que já trabalha, e aproveita, junto com as dicas, deixa aí a mensagem final também. Muito bom, Guga. Bom, eu vou deixar a primeira dica aqui, que é seguir o nosso Instagram, pSummitBR. Lá a gente está consolidando vários desses aprendizados através de algumas postagens ou conteúdos, né, que a gente considera importante nesse momento de transformação, de reorganização das empresas. Eu acho que tem um livro que são sempre 2 livros que eu recomendo. Eu acho que o pessoal aqui do Love the Problem já está até cansado, mas eu vou mandar de novo, vai. São esses 2 livros. A Empresa Conectada e o Reinvente Sua Empresa são 2 livros sensacionais.
eles não falam nada sobre frameworks, sobre ferramentas, eles falam muito sobre mindset e sobre como você tem que tomar decisões sobre algumas coisas, né? Então são 2 livros super importantes e uma dica mais prática, reflita um pouco dos times que você tem, o porquê que eles existem e qual a importância deles, e se a gente consegue garantir uma visão de longo prazo, e aí através disso você consegue ter foco, né? Ou conseguir fazer com que esses times tenham foco. E não é um exercício trivial de fazer com que as pessoas tenham foco. É um exercício diário, né? De você, mesmo definindo uma visão clara, uma ambição clara, na semana seguinte o time vai estar desfocado. E aí você tem que ir lá e falar, gente, lembra da nossa visão, da nossa ambição? E aí ele vai focar por uma semana, daqui 2 semanas ele vai ficar desfocado novamente. Então tem esse exercício diário que você tem que ter esse perfil dentro do seu time ou dentro da sua organização para capacitar esse time nessa visão, né? Tem que ser algo para ficar batendo o bumbo todo dia até que esse time ou a sua organização aprenda a ter essas características de um time de produto, né? Para sair um pouco daquela ideia de vamos montar um grupo aqui com várias especialidades e automaticamente essas pessoas vão ter clareza sobre a visão, sobre a ambição, sobre métricas e sobre ter foco. Elas não vão, porque elas não estão acostumadas a ter isso no dia a dia. Então é preciso realmente ter algum mentor ou alguma pessoa dentro da organização corrigindo essa rota o tempo todo, né? E através de fazer isso de várias formas, todos os dias, no final você vai ter times realmente mais produtizados do que projetizados. Boa. Nossa, eu queria mais compartilhar, acho que o meu processo mental, assim, né, de tudo que eu já passei, eu sempre busco, assim, o momento que eu tô, uma referência para aquele momento, assim, sabe? Mais do que talvez consumir pro meu modelo mental, né, pessoalmente. Então, sei lá, tava num desafio onde preciso montar visão. Cara, jogo lá no Google, vejo as principais referências, óbvio que são sempre as principais, que você já deve ter ouvido aqui várias vezes, né, citados aqui no podcast, os principais nomes, eles sempre aparecem, os principais nomes de produto, e só que eles me ajudam muito no momento específico, assim, sabe? Quando eu tô, montar a visão de produto pra essa empresa que eu tô agora. Vou relembrar, jogo no Google, relembro, abro lá o blog, né, blog do Kengan, ou outros que vão aparecendo, e o que sempre me ajudou muito também foram ver muitos vídeos de empresas, né, tem, óbvio, o básico que todo mundo vê do Spotify, mas olhar um pouco o vídeo de algum head de produto, um CPO, um próprio CEO fazendo um pitch, sempre me ajudou muito pra conectar e ver como tá a estrutura daquela empresa, pra o que isso me ajuda, qual que é o contexto que ela tá versus o meu, né, então, pra mim sempre funcionou muito isso, assim, procurar pesquisar o conteúdo dependendo do objetivo que eu estou, tipo o QR, né, ou sempre aparece o Simon quando a gente fala de Golden Circle e tudo mais, e o segundo momento é olhar um pouco mais tático, referências de empresas ou até conversar com pessoas, né, de outras empresas, isso sempre, acho que é o que mais me ajudou nesse processo de construção aí de times de produto ou algum desafio específico. Agora o desafio é tão tático quanto ajudar um time a fazer um discover, né? Pensar lá como ele estrutura as ideias. Olha uns vídeos, olha alguns conteúdos que se apliquem para aquele desafio. Então, acho que isso sempre me ajudou. E como mensagem, Guga, acho que assim, eu sou apaixonada pelo que a gente faz, assim, de fato, eu acho que pra mim, pessoalmente, trabalhar desse modo é muito mais divertido no fim das contas. Eu acho que você discutir o porquê, cara, ouvir o cliente, tá ali conseguindo discutir, às vezes, a arquitetura com o time técnico, aí você entende o que tá por trás, aí tá falando de business, como se conecta, a hora que você, às vezes você faz um pitch interno, né? Eu na cadeira de liderança aqui com o produto, tem muito de fazer um pitch interno, você fala daquilo, você vê o bolo da galera brilhando, puta, que animal, quero fazer isso, o engajamento da equipe, dos pares, pra mim isso é o mais gratificante, acho que de tudo isso, assim, né? O como a gente vai aprendendo junto, a gente vai estudando, mas no fim, pra mim, assim, é um prazer, acho, trabalhar, né, dessa forma, com tanto propósito, entendendo os objetivos, resolvendo problemas, acho que não só do cliente, mas do time mesmo, né? Isso que a gente falou muito de os problemas emergem mais rápido, né? Essa transparência faz, de fato, que os problemas emergem, você resolve, você não fica batendo cabeça, não fica lá em reunião, que, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, passei 1 hora e não decidi nada importante, então, pra mim, acho que esse é o ponto principal, assim, eu acredito muito nisso, porque, no fim, eu acho que é muito mais divertido.
sentido. Muito bom, gente. Só lembrando, todas as nossas referências estão lá no k21.link/lovetheproblem. Eu vou deixar aqui como referência, eu já falei aqui durante o nosso podcast, mas um livro que eu acabei de ler, A Organização Sem Medo, eu acho super legal. E tem um outro livro que eu também tô lendo, que é A Regra é Não Ter Regras, que é do CEO do Netflix, e é um livro muito legal que conta um pouquinho da cultura do Netflix, e eu acho que tem muita coisa legal que a gente pode aplicar aí também. E claro, gente, uma grande referência de produtos aqui, o Love the Problem. A gente tem outros episódios aqui sobre produtos também. Siga a gente aí no Instagram, @LoveTheProblem. Você tem muito conteúdo legal a gente sendo postado. Aqui no nosso backstage também você encontra muita coisa legal. E como mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que ser um time de produtos só depende de você, só depende do seu próprio time. Ser estratégico só depende de você. Então, não fique esperando muito tempo, não fique esperando outras coisas acontecer, seja intencional. A gente não consegue largar perfeito, mas são os pequenos passos, um dia de cada vez, que faz a gente conseguir alcançar grandes resultados. Ellen, Magno, muito obrigado por esse papo. Espero que você que está aí ouvindo a gente tenha se divertido tanto quanto a gente, e até uma próxima. Obrigado, gente. Valeu, Guga. Obrigadão. Valeu, Guga, Magno. Beijo, gente. Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um k21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.